A direção do Internacional volta aos trabalhos, focando na janela de transferências para a temporada de 2024 e também buscando, nesta semana, fechar o contrato com o técnico Eduardo Cudê, que deverá ser treinador do Internacional com um vínculo pelas próximas 2 temporadas. Enquanto isso, uma notícia ruim chega do centro do país. O Flamengo se aproxima daquele que é o principal alvo da direção colorada neste momento na janela. O meia Gustavo Scarpa está próximo de fechar ou encaminhar um acordo com o clube carioca e dessa forma o Inter começa a encaminhar outras alternativas. Dentro desse cenário, o presidente Alessandro Barcelos dá uma resposta forte e bate o martelo em relação a um meia do elenco colorado, que recebeu uma recente proposta de um clube do futebol brasileiro. A gente fala também a respeito do futuro de Dalbert, que não fica no Inter e já tem o seu destino conhecido para a próxima temporada. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. Bom, um dia de volta aos trabalhos. O fim de semana, o presidente Alessandro Barcelos teve uma viagem pessoal, teve um compromisso pessoal e agora ele volta para Porto Alegre e começa a trabalhar pensando, ou volta a trabalhar pensando, na montagem do elenco e das situações coloradas para a temporada de 2024. Tá? E importante, o primeiro ponto que vai ser definido é a renovação contratual do técnico Eduardo Cudê, que agora sim começa a caminhar. O Inter já tem um acordo estabelecido com o treinador, já tem do Cudê o sim para ele ser o técnico na próxima temporada e está agora ajustando as minúcias do contrato. Isso vai acontecer nos próximos dias. A expectativa é que até o fim dessa semana o Cudê seja anunciado como o técnico do Inter pelas próximas 2 temporadas. Tá? Um contrato de 2 anos deve vir para o técnico Eduardo Cudê e aí se encerra de vez essa novela. O Inter também faz os anúncios relacionados à renovação contratual do Magrão, que está trabalhando nos bastidores, pensando na temporada de 2024. Tudo isso vai acontecer entre terça e os próximos dias, tá? Enquanto isso, uma das principais movimentações do Inter no mercado de transferências neste momento dá uma esfriada, e eu diria que dá uma esfriada importante. Eu tô falando de Gustavo Scarpa, aquele que é o sonho de consumo da direção do Internacional para a temporada de 2024. O Inter fez uma proposta ao Nottingham Forest, 4,5 milhões de euros. E aí veio a concorrência do futebol brasileiro. E nesse momento, o Gustavo Scarpa está mais próximo do Flamengo. Até pessoas do staff do jogador têm dito isso, que o Gustavo Scarpa está mais próximo do Flamengo. O Atlético Mineiro também apareceu forte na tentativa de contratar este jogador. Tem a concorrência ainda de outros clubes. Ficou mais complicado para o Inter. Por mais que o Inter ainda não tenha desistido do Gustavo Scarpa, agora ficou mais complicada a situação de contratar esse jogador. Repito, o Inter tem a ideia de viajar para a Europa para tentar convencer o Gustavo Scarpa a jogar no Internacional, mas os últimos dias foram de uma dificuldade maior em torno dessa negociação, em especial pela entrada do Flamengo, que entrou forte na tentativa de contratar o Gustavo Scarpa, e a gente sabe que o Flamengo tem um poderio financeiro muito maior do que o do Internacional, tá? Em meio a isso, em meio a um distanciamento maior do Scarpa junto ao Internacional, a gente teve uma resposta forte do presidente Alessandro Barcelos em relação a uma proposta que chegou ao Inter pelo meia Maurício. A gente falou sobre isso aqui. O Corinthians fez uma proposta não só pelo Maurício, mas pelo Alan Patrick também. E os dois custariam 12 milhões de euros para a equipe do Corinthians. E hoje a gente teve a posição oficial do presidente, que, em declaração ao pessoal da Gaúcha ZH, garantiu que Alan Patrick e Maurício não irão para o Corinthians. E garantiu mais, que Alan Patrick e Maurício não sairão do Inter nessa janela. É o presidente batendo o martelo naquilo que a gente sabe que é a vontade do Internacional, de manter o Maurício no início da temporada de 2024 aqui no Internacional. O Maurício terminou o ano em alta, foi talvez o melhor jogador do Internacional nesses últimos 4 jogos, onde o Inter conseguiu engatar uma sequência de vitórias interessante na reta final do Campeonato Brasileiro. E a ideia da direção é manter o Maurício, para dar sequência a essa ascensão do jogador e para, quem sabe, ele ser vendido na metade do ano, aí sim por um valor alto, com uma grande temporada do Internacional. Não era a ideia exatamente do empresário que estava tentando forçar uma venda, mas agora o presidente vem e bate o martelo.
Maurício fica em 2024. E aí a gente pode primeiro traçar um paralelo com a situação do Flamengo, com o Gustavo Scarpa, tá? Porque se o Gustavo Scarpa não vier, é fundamental manter o Maurício. E o Inter não perde tanto assim, porque o Maurício é um titular importante da equipe do Inter, que seria substituído, ou brigaria por posição, exatamente com o Gustavo Scarpa, caso ele viesse. E então parece que a ideia é manter o Maurício justamente porque não se tem a certeza de que o Gustavo Scarpa vem e se sabe da dificuldade para esse jogador acabar vindo, tá? Então, Maurício fica, o presidente foi forte, bateu o martelo em relação a isso, rejeitando a proposta que veio do Corinthians. É claro, veio o Chelsea, oferece 50 milhões de euros, não vai acontecer isso, tá? Mas vem alguma proposta muito fora do mercado, o Inter vai vender, mas não é a tendência e o objetivo neste momento, tá? Na tarde dessa segunda-feira eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre possíveis saídas, porque a gente tem falado aqui de várias possibilidades de chegada, mas a gente não tem falado de saídas. Não só as, por exemplo, envolvendo o Maurício, que seria uma venda onde o Inter ganharia muita grana, mas aqueles jogadores que não vão ter espaço no elenco e que vão buscar outro rumo. E eu cito 2 jogadores que podem ter esse caminho, em especial pelo excesso de estrangeiros do Internacional no atual plantel. Tá tudo nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e saber quem são esses 2 jogadores e quais as perspectivas de futuro para esses atletas estrangeiros que estão no Inter e não tiveram muito espaço na temporada de 2023. Por último, gente, eu quero falar sobre Dalbert. A gente sabe que o Dalbert não fica no Inter na próxima temporada. Ele não bateu a cláusula de renovação automática, o Inter até deu uma segurada na reta final da temporada em relação a isso com ele, e agora já se tem uma ideia de qual será o clube que o Dalbert vai jogar, e deve ser o Santos. O Dalbert tem um acordo encaminhado com o Peixe para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Santos na temporada de 2024. Está quase tudo fechado, o Dalbert vai encerrar o seu vínculo com o Inter, então essa negociação não tem nenhuma relação com o Internacional. Ele encerra o contrato com o Inter, assina um contrato com a equipe do Santos, e aí um contrato que deve ser um pouco maior. O Dalbert deve ser reforço do Santos ao longo da temporada de 2024, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Passar odds Mundial de Clubes, porque tem jogo nessa terça-feira. Urawa Red contra Manchester City. Odd do City tá pagando 1.17. Para qualificar, o Manchester City está pagando 1.04. E se a gente for chance dupla, por exemplo, empate ou Manchester City, 1.03. Urawa Reds ou Manchester City, 1.08. Urawa Red ou empate, 4.25. Eu tô com um cutuco de empate aqui, cara, e o empate custa 7.5, tá? O jogo decidido na prorrogação, não sei, eu iria mais ou menos nessa linha. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!